Fala galera, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Eu sou o Rodrigo Queiroz, estamos no Matemática Fácil, então vamos lá, sem enrolar, para o assunto de hoje. Fala galera, o nosso assunto de hoje vai falar sobre geometria espacial e a primeira forma das mais conhecidas que a gente vai estudar são os prismas. Recordando que antes de a gente entrar no mundo da geometria espacial, tem que dar uma recordada em tudo que foi estudado sobre geometria plana. Todos aqueles conhecimentos adquiridos previamente, a gente vai precisar aqui. Recordando que geometria plana é aquela que mexe com elementos bidimensionais de duas dimensões, que é largura e comprimento. E geometria espacial são todos os formatos que têm as três dimensões, tridimensional, largura, comprimento e altura. Mas o que é um prisma? Os prismas são poliedros convexos que têm duas faces paralelas e congruentes, de tamanhos aproximados, de mesmo tamanho, popularmente dito, que a gente vai chamar isso de base. E as demais em forma de paralelogramos, um formato lá da geometria plana, que a gente vai chamar aqui de faces laterais. Então, no dia a dia, a gente tem vários e vários formatos que recordam o que é um prisma. Aqui a gente tem alguns exemplos, igual eu tenho essa envelope de presente, os dados enumerados de 1 a 6, o formato desse prédio também lembra um prisma, e o próprio prisma que o pessoal da física usa, por exemplo, para transformar um feixe de luz branco em abrir ele como se fosse num arco-íris. Então, isso o pessoal da física explica melhor, que a visão que a gente tem do arco-íris nada mais é do que ter essa ideia de pegar um prisma e utilizar para abrir as cores, né? Abrir ali o fecho de cores. Mas vamos dar uma olhada melhor de como é a formação de um prisma lá na outra tela. Pessoal, aqui a gente vai ver como é que a gente faz a montagem de um prisma na prática, como é que todos os prismas são montados. Então imagina que essa parte sombreada em cinza na tela de vocês seja um chão, seja o solo. Tá? Então eu peguei qualquer figura, por exemplo um quadrado, esse que está em laranja, e coloquei ele no chão. Um exemplo prático disso, eu peguei uma cerâmica e coloquei ela no chão, certo? Aí eu vou pegar essa cerâmica e colocar uma igual a ela, segurando ela acima. Então eu vou pegar ela aqui e colocar uma idêntica em cima. Olha lá. E as laterais eu vou ligar por linhas, eu vou ligar por arestas. Essas arestas, a gente vai ver o nome depois, mas essas arestas recebem o nome de aresta lateral. Então eu peguei duas cerâmicas, uma no chão e uma estou segurando ela acima, bem alinhada uma com a outra. E liguei as laterais. Isso é o que forma para a gente um prisma. As minhas bases são idênticas, são iguais, e eu liguei as faces laterais. Lembrando que essa minha base ela pode mudar. Eu posso ter essa base sendo um triângulo, essa base minha pode ser um quadrado, pode ser um pentágono, uma figura de 5 lados. Vamos colocar ela aqui um pouquinho mais deitado para a gente ver o formato da base. E de acordo com isso, olha lá, eu vou mudando como é o meu prisma. Ele pode ter 6 lados, pode ter 7, pode ter 8, que inclusive o que o pessoal luta lá, o MMA, não é dentro de um octógono, nada mais é do que um prisma octagonal, igual esse daqui. A diferença é que ele não tem a base superior, ele não tem essa tampa. Então eu tenho um octógono embaixo, no chão, e eu tenho as grades laterais fechando ele. Então essa aqui seria a figura de um octógono. E o nome de um prisma sempre é dado em relação à base que ele tem. Então agora esse daqui, se a base dele é um octógono, ele é um prisma octagonal. Se ele tem a base dele sendo um triângulo, igual esse daqui, eu tenho um prisma triangular. 4 lados, ele é um prisma quadrangular, um prisma pentagonal, com 6, hexagonal e assim por diante. Assim como a gente estudou, geralmente a gente aparece até 20 lados quando a gente estuda os polígonos. Então esse aqui é um exemplo de um de 20 lados. Tá? Eu vou colocar ali para aparecer um texto com os lados. Igual aqui, eu tenho um de 20 lados, que já começa a lembrar a ideia de um círculo, né? E eu vou diminuindo esses lados. Então eu tenho com 19, 18, 17 e assim sucessivamente. Vou diminuindo e todas essas figuras que eu estou passando
todas elas são prismas. E o nome do prisma é de acordo com a base que ele tem, tá? Nesse programa aqui é só para a gente ver a visualização dele por todos os lados. Porque geralmente quando a gente faz estudo de figuras espaciais, fica difícil da gente ver em uma foto. Porque eu estou pegando algo tridimensional e colocando em uma tela, numa coisa plana, né? Então aqui a gente pode mexer e olhar ela por todos os lados. Aqui eu tenho uma base, olhando ela por cima. Aqui uma outra base, olhando por baixo. E aqui a minha lateral, que eu posso ficar rodando ela e vendo em outros formatos, aumentando o número de lados que ele tem, tá? Uma outra coisa que a gente pode ver aqui é eu pegar essa figura, vamos pegar o prisma triangular, o de 3 lados, formando a minha base. E eu vou fazer a planificação dele. É como se eu pegasse uma figura que tem esse formato. Um exemplo disso é um caleidoscópio. Pesquisa aí o que é, para quem não conhece. E eu pego ele e embrulho de presente. Eu coloco um papel em volta. Vocês vão ver que a figura vai escurecer. Então eu coloquei um papel em volta dele. E aí a pessoa recebe esse presente e com todo o cuidado do mundo ela vai tirar esse papel. E o papel eu recortei ele exatamente com o formato exato das laterais que eu tinha, das minhas faces. Então eu vou pegar ele e começar a descascar. Olha lá. Vamos olhar como se eu estivesse olhando ele de cima. Então essa é a forma planificada de um prisma de 3 lados. Aqui eu tenho uma face lateral, a segunda, a terceira, a base superior que eu tirei e coloquei ali embaixo e a base inferior disso daqui está na parte de baixo ali da minha figura. E essa montagem de aumentar ou diminuir eu posso fazer com qualquer um das figuras. Eu posso fazer isso daqui com qualquer um dos prismas que a gente mostrou. Um quadrangular, um pentagonal e assim por diante. Eu posso brincar de ficar aumentando e diminuindo essa planificação dele. Digamos, eu posso colocar a casca de novo e tirar. Planificar qualquer figura espacial nada mais é do que isso. Eu pegar todas as laterais e as minhas bases e colocar no plano. Então eu posso ficar brincando de aumentar ou diminuir essa montagem. E eu posso fazer isso com uma figura de 3 lados, né? Vamos voltar ao texto lá. Em um prisma de 3 lados, eu posso fazer isso com o prisma de 4, 5, 6. Vamos fazer isso com o octógono para ver como que ele fica por cima. Olha lá. Essa é a forma planificada do octógono. Na verdade, do prisma octagonal, né? Eu posso fazer essa montagem com qualquer uma das figuras. Eu posso deixar ele montando e ir mudando as minhas figuras. Desde um de base triangular até o de base de 20 lados, que geralmente é os que a gente mais estuda. Agora que a gente viu como é que eu formo um prisma, propriamente dito, vamos olhar como é que é a classificação dos prismas, os tipos de prisma que eu posso ter. Eu posso ter o prisma conhecido como prisma reto, que é aquele que as arestas laterais, as linhas laterais que formam ele, são perpendiculares aos planos das bases, né? Então, igual tem aqui nessa figura. Esse é um exemplo de um prisma reto. A minha base é um triângulo, ele está em um plano. Vamos dizer que ele está sobre uma mesa. Eu pego esse mesmo triângulo e seguro um idêntico a ele um pouco mais acima, sendo a minha segunda base. E ligo as arestas, as laterais ali, fechando a minha figura. Então, toda vez que as minhas bases formar um ângulo de 90 entre eles, as bases ali formando 90 graus, então entre a aresta lateral e a base eu tenho um ângulo de 90. Isso é o que vai definir para a gente o que vai ser um prisma reto. Geralmente isso acontece quando as minhas duas bases estão alinhadas. Quando eu pego uma dessas bases e desalinho, uma estava sobre a outra, eu levo uma um pouco para o lado da outra, aí a gente vai ter o que a gente chama de prisma oblíquo. No prisma oblíquo, as arestas laterais são oblíquas, elas não são perpendiculares, elas estão inclinadas. A gente chama que elas são oblíquas aos planos da base, assim como a gente pode ver nessa figura do meio. Olha lá, é como se eu tivesse pego um prisma e deitado
Lembra mais ou menos a ideia da Torre de Pisa, na Itália, que é uma torre inclinada, deitada. Então, essa é a ideia de um prisma oblíquo. E uma outra nomenclatura que a gente vai ter, e que é o que a gente vai mais estudar e vai mais aparecer nos exercícios, é o prisma regular. Que um prisma regular é quando eu tenho um prisma reto. Então, para ser um prisma regular, eu tenho que estar num prisma reto, ou seja, tem que formar aquele 90 graus entre as arestas laterais e a minha base, e além disso, o meu polígono que forma a minha base, ele é um polígono regular. O que quer dizer ele ser um polígono regular? Quer dizer que os lados do polígono que forma a minha base, todos os lados têm a mesma medida. Então, igual nessa figura que eu tenho aqui, nessa última foto. Se eu pego a lateral dessa figura que tem 5 lados, é isso que ela tem? 6 lados, né? Se eu tenho aqui 6 lados, a minha base de 6 lados, eu falo que um lado mede, por exemplo, 2 centímetros. Se eu falo que ele é um prisma regular, isso quer dizer que o quê? Todos os lados dessa base medem 2 centímetros, tanto dessa base inferior como da base superior. Então, para ele ser um prisma regular, a minha base tem que ser formada por um polígono regular, certo? Elementos que eu tenho em um prisma, para a gente acostumar com a nomenclatura que vai aparecer nos exercícios. Como a gente já vem falando, a minha parte inferior e superior, que são polígonos idênticos, a gente chama de base, como está aqui nessa foto. Então, aqui na parte superior, eu tenho um prisma de base em triângulo, que a gente chama de prisma triangular. O que dá o nome para um prisma, como a gente já falou, é a base dele. Se a base é um triângulo, ele é um prisma triangular. Então, essa base é um triângulo, a minha base inferior também é um triângulo. Como fala aqui, ó, a base são polígonos iguais e paralelos. Então, eles têm que estar em planos paralelos. Aresta lateral. A aresta lateral nada mais é do que essa linha que liga uma base à outra. Dependendo da figura que forma a minha base, eu vou ter uma quantidade diferente de arestas laterais. Nesse caso, a minha aresta lateral, eu tenho quantos? Se a minha base é um triângulo, eu vou ter quantas arestas ligando a base superior na inferior? Eu vou ter 3 arestas. Eu tenho essa aresta aqui, mais uma que está na nossa frente, e uma terceira aresta lateral aqui do lado direito. E elas também vão ter sempre o mesmo tamanho, elas são iguais e são todas paralelas. Isso é aresta lateral. Agora, face lateral, face é um lado da minha figura. Igual aqui o que eu estou pintando de azul é uma face lateral, aqui eu tenho uma segunda face lateral e na parte de trás da minha figura eu teria a terceira face. Né? Porque como a gente está pegando uma figura 3D e desenhando ela no plano, eu não consigo visualizar. Mas é como se eu tivesse o meu apagador. A minha base é uma figura de 4 lados. Então, eu tenho quantas faces laterais? Eu tenho aqui uma face, uma lateral aqui, 2 faces laterais, a parte do apagador, a minha terceira face e 4. Então, um jeito de reconhecer quantas faces laterais você tem é só olhar para a figura da base. Se a minha base tem 4 lados, eu vou ter 4 faces na hora que eu rodar a minha figura. Se é igual que está na tela, a minha base tem 3 lados, eu vou ter 3 faces laterais. E assim por diante, certo? Altura. A altura é a distância entre as duas bases. Lembrando que a altura, essa distância, sempre tem que formar 90 graus entre a base e a aresta. Se formou 90 graus, eu tenho a altura. Geralmente a altura vai ser representada pela letra H, lá do inglês, height. Então a altura, normalmente, nas literaturas, vem representada pela letra H. E um outro nome que a gente tem aqui, na base ainda, é a aresta da base, que são as linhas que estão formando a minha base. Por exemplo, essa base aqui inferior, eu tenho essas 3 linhas que eu pintei de roxo, sendo as arestas da base. Para a gente ver no outro desenho aqui do lado direito. Então, a aresta da base está aqui na parte superior, porque ele está formando a minha base. A face lateral, que é todo esse preenchimento, eu tenho a base
que é o que está formando a minha parte de baixo, e a aresta lateral, que é a linha. Lembra que a aresta vão ser as linhas, e face ou base nada mais é do que eu pegar a minha figura e eu ter um lado, né? Vamos chamar assim a grosso modo. Então, uma face é um lado. A linha que forma esse lado, essa quina, isso é a aresta. Se for na lateral, aresta lateral. Se for na minha base, aresta da base, esse ladinho. A base é toda essa parte, todo esse preenchimento. A linha que contorna são as arestas da base. Aqui na parte da frente, toda essa parte do meu apagador é uma face lateral. O contorno desses lados são as arestas laterais. A gente tem que ficar acostumado com essa nomenclatura, porque vai aparecer bastante para a gente isso daí. Alguns prismas são tão presentes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que eles recebem nomes próprios. Aqui a gente tem como exemplo o paralelepípedo, que são aqueles que têm as 6 faces retangulares, que ele também pode ser conhecido como ortoedro ou bloco retangular. Onde que isso aparece no nosso dia a dia? Essa figura que está aqui do nosso lado direito, a primeira figura. Isso é um paralelepípedo. Uma caixa de sapato é um paralelepípedo. O meu próprio apagador é um paralelepípedo. Essa figurinha tem 6 faces retangulares. Caixa de fósforo. Um livro, ele também é um paralelepípedo. Vamos mostrar um aqui. Essa figura também é um paralelepípedo, que eu tenho todas as faces são retangulares e eu tenho 6 faces. Então essas faces formam um paralelepípedo, tá? E um outro que aparece demais no nosso dia a dia é o cubo, que ele vai ter todas as 6 faces quadradas, que é a segunda figurinha que está aqui na nossa foto, desse lado. Esse cara é o cubo. Um exemplo do cubo que a gente tem, que recebe o mesmo nome, é o cubo mágico, aquele cubo de fazer montagem, né? Esse é um exemplo do cubo. O dado enumerado de 1 a 6 utilizado em jogos também é um exemplo de um cubo, porque todas as faces são quadradas. Como eles aparecem com mais frequência no nosso cotidiano, esses dois recebem esses nomes diferentes para identificar. Todos os outros prismas são nomeados de acordo com a sua base. Se a base é um triângulo, prisma triangular. A base é um quadrado, prisma quadrangular. E assim por diante. Algumas nomenclaturas que aparecem em relação à área da superfície de um prisma. A área da base, que dependendo da literatura, toda vez que eu falar de área, eu posso representar ele com a letra A maiúscula, ou em alguns livros, na maioria dos livros, a área é sempre representada pela letra S maiúscula. Então, a área da base vai ser AB ou SB, área da base. Na maioria dos livros, a área é representada pela letra S, mas pode aparecer a letra A também, para ficar no nosso idioma, recordar de A de área, né? A área da base, calcular a área da minha base, como a gente colocou aqui, é a área de uma das regiões poligonais da minha base. Então depende de qual base eu tenho. Se eu tenho um triângulo, eu vou calcular a área de um triângulo, como a gente estudou na geometria plana. Se eu tenho um quadrado, um pentágono, um hexágono, qualquer uma dessas figuras, como a gente já estudou calcular a área dele, então calcular a área de uma base nada mais é do que calcular a área da figura que está formando aquela base. Um outro que a gente tem aqui é a área lateral. A área lateral recebe esse nome, que é a soma das áreas de todas as minhas faces laterais. Então a área lateral não é só de uma face, são de todas as faces juntas. E a representação disso vai ser AL ou SL. Área lateral, para recordar. Mas sempre vai ser área lateral a soma de todas as faces. Se eu tenho 4 faces laterais, como é o exemplo do apagador que eu estou utilizando durante a aula toda, então a área lateral é a soma de eu calcular a área de cada uma das faces laterais e depois somar tudo. Isso é o que a gente chama de área lateral. E a área total vai ser o quê? Vai ser a junção desses dois, da área da base e da área total. É a soma das áreas de todas as faces do meu prisma. E para representar isso, eu vou usar AT ou ST, depende do livro que você pegar. Muitos professores gostam de passar várias fórmulas diferentes para calcular a área
total de um prisma, sendo que a gente pode resumir todos eles em uma única, que vai ser a seguinte: a área total é dada por 2 vezes a área da base, porque eu sempre tenho 2 bases no meu prisma, né? Uma embaixo e uma em cima, a inferior e a superior. Elas são iguais. Então, se eu calcular uma delas, eu achei que a área é 10 metros quadrados. Então, a área de cima também vai ser 10 metros quadrados. Basta calcular um valor e multiplicar vezes 2. Então, é 2 vezes a área da base mais a área da minha lateral, que já é a soma das laterais. Então, essa daqui eu estou resumindo a forma de calcular a área total de qualquer prisma. Eu calculo a área de uma base, dependendo do formato que ela tiver, multiplico vezes 2 e, no final, eu somo com a área da lateral, que eu já calculei a área de todas as laterais. Essas laterais, elas podem ser, as faces laterais, elas podem ser idênticas ou não, depende de cada exercício. Uma coisa que aparece também o estudo nos prismas é a gente calcular a diagonal de um prisma. Diagonal de um prisma, muita gente confunde com a gente calcular a diagonal de uma face. Olha aqui nessa figura. Se eu for calcular a diagonal da minha base, olha essa base, que a metade dela está pintada de amarelo, mas vamos supor que a outra parte também está pintada de amarelo, lá de trás. Então, tudo que está pintado de amarelo é a base desse prisma. Eu quero calcular a diagonal dessa base. Diagonal a gente sabe que é uma linha que liga 2 vértices que não estão próximos um ao outro, que a gente fala não adjacentes, que é essa linha que a gente está chamando de Dzinho. Essa é a diagonal da base. Por que a figura deixou pintado só, agora a pintura que já estava na figura e não a minha, por que a figura deixou pintado só essa parte, a metade da minha base? Só esse pedaço aqui. Por quê? Aqui, se eu peguei a minha base, que era um quadrado, e dividi ao meio, eu não formei um triângulo? Se aqui eu tenho 90 graus, esse cara é um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, uma das coisas que a gente estudou é Teorema de Pitágoras. Então, eu estou aplicando o Teorema de Pitágoras nesse triângulo em amarelo. Quem é a hipotenusa? Não é sempre quem está em frente a 90 graus? Que é a diagonal. Então, o d ao quadrado, que é a minha hipotenusa, é igual aos outros 2 lados ao quadrado, fazendo a soma deles. Esses 2 lados um eu chamei de A e o outro de B. Então, por isso que a fórmula ficou assim: d ao quadrado é igual a ao quadrado mais b quadrado. Assim eu estou calculando o quê? A diagonal da minha base, por enquanto. Por quê? Olha agora para esse passo 2, para esse triângulo em vermelho que ele fez, que é o quê? Ele está utilizando a diagonal da minha base, uma das laterais, uma das arestas laterais, e agora sim eu vou calcular a diagonal do prisma em si. Por quê? Imagina você dentro de uma sala, para a gente pegar a diferença entre os dois. A diagonal da base é eu olhar para o chão, como se eu estivesse olhando aqui. Essa face está representando o chão, esse parte vermelho. Calcular a diagonal é eu ir de uma ponta à outra, de uma ponta até a outra. Essa é a diagonal como se fosse a minha base. Esse aqui é o chão da minha sala, estaria assim. Eu estou aqui em cima. Então, olhando de frente para ele, a diagonal da minha base, aquela de amarelo que a gente acabou de calcular, eu iria de uma ponta ao outro extremo. Eu calculei o Dzinho. Agora, imagina que isso daqui, o cubo inteiro, ele é uma sala. A gente, como se estivesse tendo uma visão de fora de um quarto. Como que eu calculo a diagonal dele? O que seria a diagonal dele? É eu ir de um extremo ao outro. Imagina você dentro de um cômodo. Se eu ligar uma ponta da parte mais externa de cima até a ponta do outro lado extremo. Só que isso no ambiente 3D. Você vai de um canto ao outro. Essa é a diagonal que está chamando de Dzão. E como que eu calculo esse cara? Primeiro ele calculou esse em vermelho, que de novo ele fez Pitágoras, porque ali naquele cantinho também é 90 graus. Esse cara aqui também mede 90. O que ele chamou de Dzão, que é a diagonal do prisma, ele é a hipotenusa do meu triângulo retângulo. Então, Dzão ao quadrado é igual à soma dos outros lados.
Um lado é a medida C, que é essa aresta, e o outro lado é a diagonal da base, que a gente acabou de calcular, é o Dzinho. Então, consegui uma segunda fórmula. O que eu fiz aqui? Substituí uma na outra. Então, vamos reescrever e fazê-la ali juntos. Eu tinha o seguinte, até o momento. Dzão ao quadrado ele é igual a Czinho ao quadrado mais Dzinho ao quadrado. Só que na primeira fórmula, quem é Dzinho ao quadrado? Olhando aqui. Dzinho ao quadrado não é igual a ao quadrado mais b ao quadrado? Então eu vou trocar. No lugar desse Dzinho ao quadrado, eu vou escrever essa parte. A ao quadrado mais b ao quadrado. Então, no lugar do d quadrado, eu vou colocar a quadrado mais b ao quadrado. Aí eu só organizei isso daqui para ficar em ordem. Então, a diagonal ao quadrado, olha lá a fórmula que está marcada de vermelho. Ficou a quadrado mais b quadrado mais c quadrado. Resumindo, para eu encontrar a diagonal de qualquer prisma, é só eu pegar o valor de cada uma das três medidas, comprimento, largura e altura, elevar ao quadrado e fazer a soma de todos eles. A maioria dos exercícios a gente precisa calcular essa diagonal. E por fim, a gente tem o volume do prisma, que também professores gostam de passar várias e várias fórmulas, sendo que a gente precisa de uma única. Por quê? Para calcular o volume de qualquer prisma, eu preciso encontrar a área da base. Aí é lógico que essa base vai mudar o formato dela. E eu preciso da altura. Por quê? O volume nada mais é do que eu calcular a área da base uma vez só, vezes a altura. Então, a área da base vezes a altura é o volume de qualquer prisma. Vamos fazer alguns exercícios agora para a gente ver isso na prática. Vamos lá, pessoal. Nesse exemplo, a gente vai calcular todas as coisas que foram estudadas sobre prisma. Olha a pergunta. Observando o galpão da figura, um galpão aqui, encontre cada um dos 4 itens. A área da base, a área lateral, a área total e o volume. Então, vamos calcular cada um deles. Tá? No item A, a gente está atrás ali da área... Eu estou atrás ali da área da base. Então, quem é a minha área da base? Né? Primeiro, eu tenho que olhar a figura e colocar ela numa postura de um prisma. Pelo seguinte, lembra da definição. O meu prisma eu não tenho que ter as bases iguais, então o galpão do jeito que ele está, a base dele, a parte de baixo, ele é um retângulo. E a parte de cima, aqueles dois tetos lá, nesse formato como se fosse um triângulo, um chapeuzinho, ele está igual à minha base? Não. Né? Então, para colocar esse galpão no formato de um prisma, é como se eu pegasse lá o exemplo que eu estou dando a aula toda, o apagador, eu vou pegar o meu galpão e colocasse ele em pé. Eu vou colocar ele nesse formato. Então, sei lá, deu um furacão e ele ficou em pé, certo? Sendo que essa parte aqui, que é a frente, vai ficar sendo a minha base embaixo, e o fundo, que é idêntico, vai ficar em cima. Agora eu fiz ele ficar parecendo um prisma. Tá? Então, na verdade, a minha base nada mais é do que essa frente do galpão, que ele é formado pelo quê? Eu tenho ali uma parte é como se fosse um quadrado e um teto, certo? Como se fosse ali uma casinha. Ok. E eu tenho as seguintes medidas. Vamos adotar isso daqui, todo mundo em metro, só para ficar mais fácil. Então, essa base aqui embaixo é 8 metros. Essa lateral, esse pedacinho, ele falou ali que ele mede 3. E ele falou que da ponta até o chão são 5. Esse pedaço aqui mede 5. Se essa lateral é 3 e tudo é 5, só aquela parte superior que eu vou dividir aqui, ó, só aquele triângulo que eu formei ali em cima, quanto que mede essa altura dele? Tudo era 5 e esse pedaço era 3, então aquele pedacinho ali é 2 metros, certo? Agora aqui eu tenho duas figuras para fazer a minha base. Uma figura, vamos até separar aqui. Uma figura vai ficar sendo esse retângulo, onde um lado mede 8 e o outro 3. E a outra figura é aquele triângulo, onde esse lado, que a gente sabe que é a altura, mede 2. E a base dele aqui não é exatamente igual à base do chão, que é 8.
Então eu tenho todas as ferramentas para calcular tanto a área desse retângulo como do triângulo, né? Eu vou chamar o triângulo de área 2, vou calcular ele por último, e vou chamar o retângulo de área 1. Vamos calcular cada um separadamente, ok? Vamos lá. Vamos primeiro então fazer a área 1 da figura 1, que é o nosso retângulo. Como que eu calculo a área do retângulo? Vou chamar de área 1. Não é base vezes altura, como a gente já estudou? Beleza, então essa área 1 vai ser, a base é 8, a altura é 3. Então 8 vezes 3, eu tenho que essa área 1 ela vale 24. Se eu chamei de metros, né, o exercício não me deu a unidade de medida, mas 24 metros, já que é área, metros quadrados. Então achei uma das áreas. Agora a área que eu chamei de 2. Vamos lá. A área 2 é de um triângulo. Uma das formas de calcular do triângulo que a gente viu é base vezes a altura dividido por 2. Então, essa área 2 vai ser, a base é 8, a altura é 2, todo mundo dividido por 2. Posso multiplicar 8 vezes 2 para dividir por 2, ou se eu quiser, eu posso simplificar esse 2 com esse 2, já que eles estão multiplicando, porque eu já tenho o meu resultado. Então, a área do triângulo é 8 metros quadrados. Para fazer a área da minha base, não é só juntar as duas áreas que eu fiz separado. Uma área a gente achou 24, a outra área foi 8. Então, a área da minha base mede 32 metros quadrados. Lembrando que aqui a gente pegou o galpão e colocou ele em pé, né? Então, o que a gente está chamando de base é o que, do jeito que a figura está aparecendo para a gente, seria essa frente do galpão, certo? Vamos lá para o item B. No item B, eu quero a área lateral. Lembrando que área lateral é a soma de todas as laterais. Então, eu vou sair calculando a área de cada uma das laterais. Algumas são iguais, outras não. E eu já peguei isso de propósito. Esse exemplo aqui. Igual. Como eu peguei essa frente do galpão e coloquei sendo a base, quem são as minhas laterais? Vamos riscar aqui. Isso aqui é uma lateral. Esses dois tetos também é uma lateral. Eu tenho uma parte idêntica a essa aqui do outro lado, que não está aparecendo na figura, e o que anteriormente era o chão do galpão, agora também é uma área lateral, quer dizer, uma face lateral para a gente calcular. Então vamos calcular a área de cada um desses separadamente. Eu vou ir enumerando de área 1, 2, 3 e assim por diante, tá? Minha área 1, eu vou pegar essa primeira aqui. E aqui eu não tenho um retângulo onde um lado mede 12 e esse lado não é igual a esse lado aqui, medindo 3. Esse lado aqui também não vale 3. Então, a área 1, já que é um retângulo, nada mais vai ser do que 12 vezes 3. Então, minha área 1 é igual a 36 metros quadrados. Essa é uma das áreas. Ok. Eu não tenho uma outra área idêntica a essa aqui na outra lateral, eu vou chamar ela de área 2. Então, minha área 2 também é 36 metros quadrados. A área 2 ela está aqui desse lado, na lateral. Que eu tenho um lado do galpão igual a esse, do lado de cá, que não está aparecendo na minha figura. O que eu vou chamar de área 3? Um desses tetos aqui, essa folha do teto. Eu vou chamar ele de área 3, que também é um retângulo, onde esse lado eu não tenho o valor e o comprimento dele é o mesmo daqui, continua sendo 12. Então eu tenho que calcular quanto mede esse lado aqui. E como que eu vou calcular aquele lado que eu chamei de x? Vamos marcar ali. A gente já tinha feito no exemplo anterior que eu tinha dividido essa base. Agora olha o que eu posso formar aqui. Eu posso formar um triângulo retângulo. Sendo que essa medida aqui a gente sabe que é 2, o que a gente já conversou no item A. Essa medida aqui não é exatamente a metade desse lado aqui, já que eu tinha um retângulo, então essa altura está dividindo ele ao meio, se tudo era 8, esse pedacinho é 4. Então aqui nada mais é do que eu tenho um triângulo retângulo para calcular. E eu quero calcular a hipotenusa dele. Então vamos calcular esse cara aqui. Eu tenho que x ao quadrado vai ser 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, eu tenho que 4 mais 16, essa soma é 20. Então, aquele lado x ele vai valer raiz de 20.
Raiz de 20, simplificando ele, fazendo as simplificações que a gente já aprendeu, isso daqui dá 2 raiz de 5. Então, é o tamanho desse lado, certo? Então, agora vamos calcular a área 3, onde um lado, que é esse x, é 2 raiz de 5, e a outra lateral é 12. Então, vai ser 2 raiz de 5 vezes 12. Lembra que multiplicação de número com raiz com os que não tem, eu só multiplico os valores de fora. Então, 2 vezes 12, 24, raiz de 5. Não posso simplificar mais esse valor. Então, essa é a área em metros quadrados. A outra folha aqui do outro lado vai ter exatamente o mesmo valor. Eu vou chamar ela de área 4. Né? Vamos continuar numerando aqui. Eu tinha a área 3, aqui a área 4. Beleza? Então, minha área 4 também vai medir 24 raiz de 5 metros quadrados. Ok. Continuando lá, o que eu ainda tenho para fechar todas as minhas laterais? Eu tenho ainda o chão, o que era a base. E eu vou chamar esse cara de área 5. Essa área 5, ele também é um retângulo onde um lado mede 8 e o outro mede 12. Então, vou fazer 8 vezes 12. Vai ser a área dessa base, que vai dar 96 metros quadrados. Então, vamos ver se a gente passou por todas as faces laterais. Eu fiz aqui essa área 1, a área 2 do outro lado, que é idêntica, a área 3 é uma parte do teto, a área 4 a segunda parte do teto, que é idêntica, e a área 5 a do chão. Vamos até escrever aqui para tentar indicar ela. Eu teria uma área 5 aqui embaixo. É o chão do galpão, que como a gente colocou ele em pé, fica sendo uma das minhas faces laterais. Então, para eu ter a área lateral, basta eu fazer a soma de todas as áreas das laterais, que a área 1 foi 36, a área 2 também é 36, a área 3 e 4 é 24 raiz de 5 cada uma, então basta somar ela duas vezes. E por fim, a área 5, que foi 96. Então, para fechar a minha área lateral, é o resultado dessa soma. 36 mais 36 mais 96, eu tenho 168. 24 raiz de 5 mais 24 raiz de 5, lembra que eu não posso somar as raízes se os radicandos não forem idênticos. E eu só somo os valores externos. Então, 24 mais 24 é 48 raiz de 5. Não posso somar esses dois valores, então a forma mais simplificada que eu posso indicar a área lateral é dessa forma. 168 mais 48 raiz de 5 metros quadrados. Esse seria o nosso resultado. Vamos lá, pessoal. No item C, ele pede a área total. Agora ficou a parte mais fácil do exercício, item C e D. Lembrando que a área total para qualquer prisma é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Sei que o exercício está extenso, mas eu peguei já um caso um pouco mais complicado porque os outros exercícios são mais triviais. Então a gente já tem esses valores, eu anotei aqui, a área da base e a área lateral, a gente tem dos outros itens. Então minha área total vai ser 2 vezes a área da base, que é 32, mais a área lateral, que é essa expressão, 168 mais 48 raiz de 5. Então minha área total ela vai ser dada por 2 vezes 32, que é 64. Aqui a segunda parte eu vou copiar. 168 mais 48 raiz de 5. Então eu tenho que a área total ela é dada por 64 mais 168, que é 232, mais o 48 raiz de 5. 48 raiz de 5, por ter essa raiz, eu continuo não podendo somar com aquele 232. Então, minha área total fica nessa expressão. E já que é uma área, e eu estou falando que está em metros quadrados, para a gente dar um exemplo, então, 232 mais 48 raiz de 5 metros quadrados é a área total desse galpão. Poderia ser, por exemplo, o material que eu usei para construir o galpão. E para finalizar o item D, eu quero o volume. Lembra que o volume de qualquer tipo de prisma é a área da base vezes a altura. A área da base a gente fez lá no primeiro item, o item A. Eu deixei aqui a resposta. Então, o meu volume ele vai ser dado por a área da base, que é 32, vezes a altura. Aí eu tenho que ficar esperto para identificar quem é a altura. Lembra que eu peguei esse galpão e coloquei ele em pé. Lembra lá do exemplo do apagador. Eu peguei ele e coloquei em pé.
Então, dessa forma, quem fica sendo a minha altura? Se essa frente do galpão ficou para baixo, a minha altura passa a ser essa lateral, ou seja, a altura é 12. Então, a altura aqui vai ser 12. O meu volume é dado por 32 vezes 12, que é 384. Como eu estou falando de volume, agora a minha medida é cúbica. Então, são 384 metros cúbicos. Tá? Para fazer uma relação que a gente não falou na aula, lembra que 1 metro cúbico ele equivale a 1000 litros, porque geralmente a unidade que a gente mais utiliza para falar de volume é litros. Tem tantos litros em uma caixa d'água, tem tantos litros de água em uma piscina. Tanto é que essa relação, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, na lateral das caixas d'água a gente acha essa relação. Mas para o nosso exercício, o volume é 384 metros cúbicos, ou se eu fosse pegar esse galpão e encher ele de algum líquido, ele seria 384 mil litros do líquido lá dentro dele. Ficou um exercício extenso, mas aqui a gente abrangeu todo o conteúdo de prismas. Tá? Tirando a parte diagonal, que a gente só usa ele como ferramenta para calcular algum desses valores, certo? É só praticar nos exercícios que vocês conseguem. Então é isso, pessoal. Espero que tenha esclarecido as suas dúvidas sobre prismas. Nós ficamos por aqui e acompanhem as próximas aulas para a gente ver as outras figuras, para a gente fechar a parte das principais figuras de geometria espacial. Aguardo vocês na próxima.